Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui diretamente do Ministério da Saúde para falar um pouquinho sobre a tramitação no sistema CEP-CONEP sobre relatos de caso. Eu sou Gláucia Teles, da Unidade Técnica de Análise de Protocolos, e estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Oi, Gláucia, boa tarde. Eu sou Jorge Lincolins. Eu também sou assessor da CONEP e faço parte do projeto de qualificação. Bom, primeiro eu quero agradecer aos nossos seguidores, dizer que é um prazer tê-los aqui tanto no Ética em Pesquisa no Facebook, quanto no Instagram, dizer que a gente vai esperar um pouquinho aos nossos seguidores para dar um pouquinho de coro para a gente começar a falar sobre a nossa Carta Circular 166/2018, né? Que ela fala justamente sobre o relato de caso. E dizer que está sendo um prazer, né, Glaucia? Esse primeiro momento aqui na CONEP, diretamente de Brasília, do Ministério da Saúde. E falar que, caso alguém tenha dúvida a respeito de qualquer outro assunto da Ética em Pesquisa, pode enviar-nos um e-mail para o e-mail... Nossos canais oficiais, especialmente nosso e-mail, que é conep.saude.gov.br. Ok, vamos lá de novo. conep@saude.gov.br. Bom, e a gente vai dividir essa live, Glaucio, em dois momentos, né? Serão dois momentos aí de 10 minutos cada um. O primeiro momento nós trataremos a respeito dessa carta, falaremos todas as orientações que estão descritas nela, e depois disso abriremos para nossos visitantes, participantes do Instagram e do Facebook, para fazer perguntas, um bate-papo legal, tirar dúvidas a respeito dessa carta, porque o fundamento total é a proteção ao participante. O fortalecimento, né, dos CEPs com a CONEP. Esse canal visa também abrir esse fortalecimento, né, dos CEPs com a CONEP e de toda a comunidade científica. Exatamente. Essa é uma nova ferramenta tecnológica que nos aproxima dos pesquisadores e também dos CEPs de todo o Brasil, com o intuito, né, Glaucia, de levar mais informação e promover a fomentação das informações. E hoje a gente está contemplados com a Carta Circular 166, né, que fala de relatos de casos. Então, Jorge, a Carta Circular 166, em junho de 2018, ela foi enviada para todos os comitês de ética com o objetivo de esclarecer a tramitação de relatos de caso. Tá? Então, pela Carta 166, conforme descrito na Carta 166, o relato de caso ele é uma modalidade de estudo, né, de caráter descritivo, narrativo, onde apresenta um delineamento descritivo sem grupo controle, onde não tem objetivo experimental. Portanto, no momento do relato de caso, os dados eles já foram coletados, eles já foram consumados, eles já estão narrados, né? O relato de caso ele também tem como uma finalidade principal descrever um fato inusitante, trabalhar hipóteses para novos e objetivos para novos estudos. Ótimo. Né? É importante a gente lembrar e ressaltar que novos procedimentos terapêuticos, novas técnicas cirúrgicas, novos medicamentos, eles não se enquadram nessa questão do relato de caso, né? Na tramitação do relato de caso. E o relato de caso, ressalta-se que ele emerge muitas vezes ou da prática cotidiana, né? Ou da atividade profissional. Mas mesmo assim, entende-se que, mesmo emergindo dessas situações, existe um risco ao participante de pesquisa, né? Principalmente no que diz respeito à confidencialidade, ao sigilo dos dados e à identificação desse participante. É super aceitável, né, que se façam pesquisas que tenham aí o relato de caso como uma modalidade do estudo. Mas essas pesquisas elas têm que estar em conformidade, conforme preconizado nas nossas resoluções brasileiras vigentes, né? Especialmente a Resolução 466. Os principais princípios que devem ser assegurados são a confidencialidade, o sigilo, a privacidade e a dignidade humana. Certo, Jorge? Então a gente entende que o relato de caso ele não é isento de riscos. Claro. De forma alguma o relato de caso ele vai ser isento de risco. Uma vez que se tem a identificação do participante de pesquisa no relato de caso, é imprescindível que esse participante ele tenha consentido a partir do termo de consentimento livre esclarecido. Exato. Né? Então,
uma das formas, né, de garantir a privacidade, a confidencialidade desse participante é, uma vez ele consentindo essa informação por meio do termo de consentimento livre e esclarecido, né, ou o pesquisador também pode submeter num documento em separado a autorização para uso da imagem ou qualquer informação que ali identifique o nosso participante, como figuras, endereços, e-mail, a própria morfologia desse participante que participou do relato de caso. Tá? Então, o termo de consentimento, ele é um documento muito importante, ele é um documento primordial para análise ética, onde é o meio que a gente garante e assegura todas as garantias do participante de pesquisa, e ele deve ser realizado, né, essencial que ele deve ser obtido previamente, né, a publicação ou a divulgação da informação que está no termo, ok? Ok, Glaucio, muito obrigado. Ótimo essas informações. Eu quero aproveitar e agradecer aos nossos seguidores aí do Facebook, do Instagram, dizer que estamos felizes com a participação de todos e logo ao término dessa pequena exposição nós abriremos para as perguntas. Então aí, faça a sua pergunta, se identifique, suas perguntas, anotem suas perguntas. E diga assim, olha, eu sou Jorge, eu sou de Fortaleza e eu gostaria de perguntar, tal. A gente quer agradecer aos seguidores e dizer que muito a gente está muito feliz. Bom, e continuando com o que você falou, a Carta 166/2018, ela considera duas modalidades, que são elas, para ser submetidas na Plataforma Brasil. São duas modalidades, são elas relato de caso e projeto de relato de caso. Vou falar um pouco sobre o relato de caso, Glaucio. O relato de caso é aquele, como foi bem colocado por você e descrito na Carta Circular 166/2018, é um relato de um fato já consumado, Isso. de forma descritiva, narrativa, que já deve ser submetida à Plataforma Brasil, que é o veículo para o sistema CEP-CONEP, no formato final. Ou seja, você já deve submeter o seu relato de caso no formato final à Plataforma Brasil, anexando também o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, ou o termo de assentimento. Lembrando crianças, que, né? exatamente, lembrando que no termo de consentimento esclarecido deverá estar descrito todas as proteções asseguradas ao participante de pesquisa, que estão bem descritas na resolução 466/2012, não é isso? Deve ser de forma clara, Isso. assegurar a indenização, assegurar assistência. Exatamente. Então, após construir o seu relato de caso, submetê-lo na Plataforma Brasil como relato já final, certo? Sendo enviado a um sistema CEP-CONEP, sendo ele passando por um comitê e tendo, por exemplo, alguma pendência, por exemplo, que esse comitê, na sua apreciação, verificou a necessidade de alterações no TCLE. Então, dar resposta ao pesquisador, ele deve contemplar todas as solicitações feitas por aquele CEP, refazer o seu TCLE, contemplando tudo aquilo que foi linkado pelo aquele CEP, e reconsentir ao participante da pesquisa. Daí, Glaucio, fazer uma segunda submissão, tendo esse relato na sua segunda submissão, terceira, qual seja, sendo aprovado, o pesquisador poderá publicizar ou divulgar, só que tem que ser no formato fiel ao que foi aprovado pelo sistema CEP-CONEP. E isso, Jorge, também cabe a gente lembrar que muitas vezes o pesquisador ele não tem um meio viável de fazer esse processo, né, e o termo de consentimento. Então ele pode pedir com justificativa a dispensa do termo de consentimento, que cabe aí ao CEP, né, aos comitês de ética e à CONEP, quando pertinente, avaliar a eticidade dessa justificativa, né, que é colocada pelo pesquisador quando não se pode ou não se é factível contactar esses participantes de pesquisa. Exatamente, Cláudia. Lembrando que a gente está ao vivo, né, no Facebook, no Instagram, e agradecemos aos participantes que estão nos acompanhando. Dizer que você pode anotar a sua dúvida, coloca seu nome, de onde você é, e faz a pergunta pra gente, que logo após essa primeira conversa sobre a carta, nós entraremos no segundo bloco para responder algumas dúvidas, né, Isso. Além do e-mail que nós temos, que é o... Isso, coneb@saude.gov.br. Então, gente, em complementação ao que o Jorge falou para nós,
em relação ao projeto de relato de caso, a gente estava falando um pouquinho do relato, agora a gente fala do projeto de relato. Qual que é a diferença do projeto de relato de caso para o relato de caso? Qual? Né? No projeto de relato de caso, ele é tido como uma pesquisa. Sim. Então, o pesquisador vai ter que passar por todas as exigências, né, da Resolução 466, tudo, e postar o termo de consentimento livre e esclarecido para que o CEP possa fazer a sua análise, a sua apreciação, e só a partir daí ele vai poder executar a sua pesquisa. Exato. Então é um projeto, é algo que o pesquisador pensou, né, que emergiu da prática clínica, mas que ele teve a possibilidade de pensar, de organizar a sua documentação, e aí ele vai submeter ao nosso sistema, Plataforma Brasil. Isso. Lembrando, Glaucio, que nós temos um anexo a essa carta circular 166, esse anexo fica bem no final dela, que mostra um fluxograma de como fazer a submissão do projeto ou do relato de caso na Plataforma Brasil. Então, você pode buscar o anexo dessa carta. O anexo fala do preenchimento, né? Como o pesquisador deve preencher a Plataforma Brasil quando se trata de relato de caso, quando se trata de projeto de relato de caso, né? Quais são as suas diferenças, as suas particularidades, né? Então, isso tudo está no anexo da Carta Circular 166. A gente convida vocês também a ler a Carta 166, né? Caso tenham mais dúvidas, para tirar conosco. A gente agradece mais uma vez, né? Dizer que estamos felizes desse primeiro momento aqui, diretamente da CONEP, né? Da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Brasília, né? No Ministério da Saúde. Dizer que logo abriremos para as perguntas e tiraremos dúvidas a respeito da Carta Circular 166. Então, Glaucia, qual seria a diferença básica do projeto de relato de caso para o relato de caso? Então, Jorge, o projeto de relato de caso é uma pesquisa, né? Então, ele deve atender à tramitação de uma pesquisa, onde o pesquisador vai postar o TCLE, que ainda vai ser apreciado pelo sistema, que pode haver modificações, solicitações do Comitê de Ética e também, né, se pertinente, da CONEP, e o pesquisador vai esperar essa aprovação para que ele possa fazer o consentimento do participante. Já no relato de caso, o evento já aconteceu, é um fato narrado, descritivo, né, onde o pesquisador já teve contato com aquele participante de pesquisa, ele já coletou os dados e aí o termo de consentimento já vai vir assinado. É importante a gente lembrar que a Carta 166 ela é específica para a área biomédica. Exato. Tá? Então, as pesquisas que tratam de metodologia das ciências sociais e humanas não se enquadram na Carta 166. Exato. A gente continua agradecendo a participação de todos no Instagram e no Facebook, né? Estamos felizes pela participação de vocês e dizer que podem nos enviar dúvidas ou perguntas a respeito da Carta Circular 166. Dessa forma, coloca seu nome, se identifica, diz a sua cidade e faz a sua pergunta que já iniciaremos as respostas, não é isso, Glaucia? A gente já tem até uma pergunta aqui, Jorge, da Michele Guerreiro. Ela pergunta pra gente quais são os trâmites para o relato de caso. Quais são? Quais são os trâmites, né? Então, eu acredito que ela tá falando dos trâmites da Plataforma Brasil. Exato. Né? Então, o pesquisador ele vai submeter o protocolo na Plataforma Brasil a partir, né, da submissão da submissão inicial, seguindo o fluxo. Né? Então, em cada aba específica, como o relato de caso ele trata de uma área das ciências biológicas e das ciências, né, da saúde, ele vai clicar lá em ciências da saúde e vai abrir o campo para que ele possa colocar o delineamento do estudo, né, se ele precisa da solicitação da dispensa do TCLE ou não, se quando necessário inserir os documentos. Então, assim, é importante lembrar que a tramitação na Plataforma Brasil, ela tá descrita, né, no nosso anexo, mas o que vai diferenciar de uma pesquisa é só o preenchimento, né? Então, em algumas abas da plataforma, você vai colocar, por exemplo, que o relato de caso é um estudo de braço único, sem intervenção, é um estudo observacional, né? Quando detalhamento do estudo, preencher incoerência, o relato de caso, ou uso utilizar, não se aplica na aba 4. Sim. Então, ao passo que o pesquisador vai preenchendo a Plataforma Brasil, ele pode estar colocando os dados do relato dele.
Ok, muito obrigado, Michele Guerreiro, pela sua pergunta. Espero que nós tenhamos conseguido atender a sua expectativa. E a gente tem mais uma perguntinha? A gente tem uma pergunta da Ariadne Poliana. Ela fala do Núcleo de Pesquisa da Santa Casa. O TCLE de relato de caso finalizado que deve ser submetido já é o assinado pelo participante, Jorge? Sim, olha, se você está fazendo um relato de caso, segundo a orientação da carta circular, quando você faz o relato de caso, ele já está no seu formato final, né? Isso, Cláudio? E o TCLE ele já deve vir assinado e deve ser submetido à Plataforma Brasil, que é o nosso veículo, e passar por uma apreciação ética no sistema CEP e CONEP. Então, Ariadna Poliana, então o TCLE já deve sim ser assinado. Okay? Isso. A gente agradece e dizer que a gente continua aqui disponível para responder as perguntas, agradecendo aos nossos participantes de pesquisa de tudo aí. A gente continua falando muito sobre o relato de caso. Então, assim, para quem chegou agora, a gente vai falar um pouquinho de novo sobre o que é o relato de caso. O relato de caso é uma área da biomédica. Fala um pouquinho, Glaucio, novamente, sobre o que é o relato de caso é uma modalidade de estudo, né, que foi descrito na Carta Circular 166, de 12 de junho de 18. Né, ela é uma modalidade de estudo de caráter descritivo, narrativo, né, onde a gente vai ter um delineamento descritivo e onde os fatos já foram consumados. Né? Então, essa é a diferença. O que se trata de relato de caso, tá? Em alguns momentos a gente vai ter na submissão da Plataforma Brasil, em algumas situações a gente vai ter o relato de caso semelhante ao projeto de relato de caso quando for submeter na Plataforma Brasil, Jorge. Por exemplo, o TCLE deve conter todas as garantias, né, do participante de pesquisa, em todas as modalidades. Além disso, o cronograma ele deve estar descrito, deve ser preenchido indicando as fases da pesquisa, a partir da aprovação e a data que se pretende ainda divulgar o relato. Né? O orçamento deve conter os custos relacionados à elaboração, publicação e divulgação dos dados. Então, para o preenchimento, a gente também tem previsto aí na Carta Circular item C que algumas situações, ambas modalidades, elas devem atender tanto ao projeto de relato de caso quanto ao relato de caso. Então, assim, perdão, me perdoe. Então, reiterando que existem duas modalidades de submissão à Plataforma Brasil, que são elas, relato de caso e projeto de relato de caso. E foi isso justamente que você reiterou, que relato é aquele fato já consumado, descrito de forma narrativa na Plataforma Brasil, já com TCLE assinado. Já no projeto, é um projeto, é isso? Isso, é isso. Já é um projeto onde o pesquisador vai realizar um projeto mesmo, né? Onde vai ter hipóteses, onde ele vai buscar ali situações que vão ser respondidas a partir da sua pesquisa. Bom, tem mais uma perguntinha aqui. Essa não veio com nome, né? Então, ela falou assim: é comum vermos na plataforma postar o TCLE assinado e com a identificação do participante de pesquisa. Podem falar sobre isso? Então, a gente só vai receber o TCLE assinado uma vez que isso se caracterize como relato de caso. Isso. Né? No projeto de relato de caso, não. E nenhuma outra situação também não. Né? Porque o TCLE é um documento primordial para a proteção do participante de pesquisa. É a partir do termo de consentimento livre e esclarecido que ele dá o consentimento para participar da pesquisa. Né? Então, apenas no projeto relato de caso, a gente vai ver esse termo assinado. Bom, a Thaisa Alérico, ela pede para falar sobre o item da carta 66. Qual item? O item 3. Item 3 da carta 66, deixa eu... sobre a CHS. Isso. Então, as ciências sociais humanas, né, por ela ser uma ciência onde tem suas metodologias próprias, né, então, regida pela 510 de 2016, uma resolução do CNS, né, que saiu em 2016, específica para a metodologia de ciências humanas e sociais, a Carta 166 ela não se enquadra nesse processo aí de metodologias que se aplicam às ciências sociais e humanas. Então, a Carta 166 ela é específica para a área biomédica, mas só deixando vocês
mais alegres, né? A gente já está isso no nosso radar da comissão, a instância HS da Conep já vem trabalhando as questões de relato de caso no seu contexto para que essa metodologia ela também seja contemplada. Exato. Temos mais uma pergunta? Jaxi Souza, de Fortaleza. Oi, que coisa boa. Qual é a diferença entre relato e projeto de relato? Bom, eu vou responder. O projeto de relato de caso é, como você mesmo já falou, é um projeto que antecede, né? É um projeto que é submetido à Plataforma Brasil de acordo com a Carta 166, como um projeto. E o relato de caso é uma descrição de algo que já aconteceu de forma narrativa, que tem particularidades, que foi bem colocada. No projeto, projeto de relato de caso, o TCLE, ele não é assinado porque é um projeto, não é isso, Glaucio? Já no próprio relato, ele já vem com o TCLE assinado porque o fato já aconteceu e já está na versão final. Isso. É isso? É isso aí, Jorge. Muito obrigado, Jaque, de Fortaleza. Nós estamos super animados e felizes com tantas perguntas que estão chegando, né? Ótimo. Andréia, como pode se preencher o cronograma de um relato de caso se todas as etapas da pesquisa já foram feitas? Então, Andréia, aqui no item 2, item C, fala que deve se atender o seguinte: o cronograma, quando você for submeter na Plataforma Brasil, você deve preenchida indicando as fases que serão desenvolvidas a partir da aprovação e da data provável em que se pretende publicar, exato, né? Ou divulgar o relato. Então, aqui na realidade não é o seu processo que você passou para desenvolver o relato, e sim o cronograma posterior à aprovação. Exato. Bom, a gente continua... Eliana, de Porto de Galinhas. Que bom. Qual a diferença entre projeto de pesquisa e projeto de relato de caso? Aí foi falado. Você quer falar novamente? Não, o projeto de relato de caso, ele se enquadra como um projeto de pesquisa. Exato. Né? Então, o projeto de pesquisa é todo aquele projeto que o pesquisador tem uma hipótese, um objetivo, onde ele vai desenvolver uma pesquisa, né? Ele vai pegar dados, ele vai coletar, ele vai fazer uma intervenção, onde ele vai coletar e vai ter ali uma pesquisa. Já no projeto de relato de caso, a gente tem essa diferença, que é um estudo observacional. Né? A gente não vai fazer uma intervenção, um experimento, não há esse objetivo. Exato. Tá? Mas a tramitação na plataforma ela é semelhante sim ao projeto, por isso que deve ter a TCLE e os documentos primordiais, onde a gente tem ali no anexo 2 da norma operacional 001 de 2013, todos os documentos que são necessários para que o pesquisador possa postar na Plataforma Brasil. Glaucio, lembrando que no anexo da Carta Circular 166/2018, existe um fluxograma de como tramitar tanto o relato de caso, assim como o projeto de relato de caso na Plataforma Brasil. Todos dois são as duas tramitações, tanto do relato quanto do projeto, devem ser na Plataforma Brasil. Isso. Então, a gente pode levar em consideração esse anexo da carta para que você possa utilizá-lo como uma fonte de pesquisa para o seu desenvolvimento da sua submissão ao sistema CEP-CONEP. Isso. A Carolina está nos perguntando o seguinte: se o TCLE assinado estiver faltando pontos essenciais. Então, Carolina, isso é muito comum, né? Então, a gente vê muitos termos de consentimento que não estão contemplando todas as garantias e assistência ao participante de pesquisa. Então, caberá ao CEP fazer a análise desse termo. E se ele entender que esse termo não tem as principais garantias, ele vai solicitar ao pesquisador, sim, que contém essas garantias, e aí o pesquisador tem que reconsentir o participante. Nossa, aproveitando para agradecer aos nossos seguidores do Instagram, Ética em Pesquisa, e do Facebook, dizer que estamos felizes, com bastante perguntas, e dizer que dúvidas a respeito de outras tramitações devem ser enviadas para o nosso canal oficial, conep@saude.gov.br. Exatamente, que serão respondidas através desse e-mail. Fala aí de novo para anotar. conep@saude.gov.br. Ok, temos mais alguma pergunta? Temos a Ana Carolina de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta: caso o pesquisador envie o relato de caso com aspectos éticos comprometedores, onde não permita a aprovação, qual é o procedimento que deve ser feito? Então, Ana Carolina, caso o pesquisador envie o relato de caso com questões éticas, com certeza o sistema CEP-CONEP ou CEP, quando pertinente a CONEP, ela não vai aprovar a divulgação desse relato de caso, né?
porque o foco do sistema CEP-CONEP é a proteção ao participante de pesquisa. Então, se você tiver dentro do relato óbitos e éticos que levem à desproteção, muito provável será reprovado pelo será sistema. solicitar esclarecimentos, Isso. e se o pesquisador não conseguir Atendê-los. adequar o seu documento, atender às resoluções éticas vigentes, não pode ser aprovado, né? Exatamente. Lembrando que a função do sistema é a proteção do participante de pesquisa. Ok? Mais dúvidas, continue nos enviando para... Tem mais uma dúvida? Só mais uma para a gente finalizar essa live, dizer que... Fala lá, Jorge. Dizer que a gente tá feliz, né? E também, finalizando essa live, também não fecha o nosso contato, né? A gente tem os canais, estamos à disposição para que vocês que tenham dúvidas, nos enviem e-mail que em tempo hábil responderemos. Exatamente. Tem o e-mail, tem o chat da Plataforma Brasil, tem os e-mails aqui da CONEP, e dizer que estamos aqui ao vivo, falando sobre a Carta Circular 166/2018, aqui de Brasília, da CONEP, Ministério da Saúde. E a gente vai agora para a última pergunta e dizer que está sendo um prazer agradecer aos nossos participantes aí do outro lado, do Facebook e do Instagram, pela participação, né, Glaucia? Isso. Bom, a gente tem mais de 150 pessoas nos acompanhando. Ao vivo, né? Então é uma grande alegria, né? Tá fazendo parte desse fortalecimento do sistema CEP-CONEP, né? Especialmente quando a gente tem uma causa muito nobre, né? Que é a proteção do participante de pesquisa, em torno das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que a gente a todo momento está nos preocupando, né? E principalmente a proteção ao participante de pesquisa. Isso. Suiane Oliveira, ela é do CEP da Faculdade de Rondônia. Qual a conduta do pesquisador quando, após a submissão da versão final do relato de caso, o CEP solicita alterações do TCLE, já que está assinado pelo participante? A alteração seria possível para pacientes que estão em acompanhamento ambulatorial? Você quer responder, Jorge? Bom, são duas perguntas, na verdade. Isso. A primeira pergunta é: quando você submete um relato de caso, né, ao sistema CEP-CONEP usando a Plataforma Brasil, e se houver, se o CEP, no seu parecer, consubstanciado, solicitar alguma alteração, algum acréscimo, ou alguma óbice que deve ser, ou alguma necessidade que deve ser contemplada no seu TCLE, o participante, o pesquisador deverá refazer o seu TCLE, atendendo às solicitações feitas por aquele CEP, exatamente, atendendo às solicitações, chamar o paciente e fazer um reconsentimento, o participante, no caso, o participante ser reconsentido e daí fazer uma segunda tramitação para ter a sua aprovação do sistema CEP. Isso, então se o pesquisador ele tem o contato com o participante, né, pelo que eu entendi aqui, ela colocou esses pacientes, eles estão em um nível ambulatorial, onde o pesquisador ele tem esse contato, então seria fácil. A partir do momento que ele adequa o TCLE, ele pode entrar em contato novamente com o participante e fazer ali a tomada do consentimento após a aprovação da sua pesquisa. Bom, continuando a pergunta da Suiane, Glaucia, ela continua com essa pergunta, a gente vai continuar respondendo. Aqui, ó. É a continuação da pergunta da Suiane. Mas quando não for possível entrar em contato com o participante. Então, é exatamente o que a gente falou, né? Ou estiver evoluído para óbito. Né? Então, assim, eu entendi que a Suiane, ela quis dizer assim pra gente: Jorge, eu tive um TCLE, eu postei, eu fiz isso antes, mas fiz, né? Eu coletei os dados, esses dados foram submetidos à plataforma, mas o TCLE precisou ser adequado, só que agora eu não tenho mais essa possibilidade de contato, porque o meu paciente foi a óbito, o meu participante foi a óbito, né? Então, nesse caso, eu acho que vale uma justificativa para o CEP, esclarecendo essa situação, né? Esclarecendo a situação que, nesse momento, ela não consegue mais entrar em contato com os participantes, né? O que ela fez previamente, e aí cabe o CEP a analisar se essa justificativa ela vai ser plausível, eticamente aceita. Bom, a gente já está quase terminando, Glaucia, a nossa primeira live. A gente quero agradecer a todo mundo, dizer que pela presença desses mais de 150 pessoas ao vivo aí com a gente nessa live, dizer que estamos felizes e eu, Jorge Collins, me despeço agradecendo a minha amiga Glaucia também por essa live. Obrigada, Jorge,
pela parceria aqui Muito obrigado. conosco. Obrigado, pessoal. Estamos disponíveis em nossos canais, não só e-mail, Instagram, Facebook, tá mais perto de vocês, esclarecendo as dúvidas no que consiste a ética em pesquisa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde.